Pronto, agora sim. Obrigado, Marina. Então, bom dia a todos e todas. Queria agradecer aqui a organização, né, então, dessa live, né, aqui, organizada aí pela professora Marina, né, e pela professora Franciele, que coordena a nossa área de pós-graduação na Unipampa, né, e, em especial, agradecer aqui o professor Felipe Vitória, né, nosso colega professor de São Gabriel, pesquisador, né, e muito importante aí essa conversa que ele vai ter, né, e também a gente vai deixar gravado, então, para que posteriormente outros colegas, principalmente alunos, né, pesquisadores de doutorado aí possam ter a oportunidade de acompanhar. Agradecer bastante o Felipe, né, o Felipe é muito ativo, né, e principalmente nessas temáticas aí relacionadas a intercâmbios internacionais, né? Eu acho que eu assino mais ou menos umas de 5 a 10 cartas por ano, né, Felipe? De convênios internacionais, né? E parabenizar o Felipe aí por essas ações. E ele vai mostrar aí para a gente, né, as possibilidades que existem, obviamente muito mais voltadas para esse programa sanduíche, né, da CAPES, que é uma oportunidade que os nossos programas de doutorado têm. A professora Marina vai explicar, mas a oportunidade está aí, os alunos têm direito, né, a bolsa, auxílio transporte, seguro-saúde, né, hoje a gente não tem mais uma grande limitação em relação à questão da prova de língua, né, do TOEFL, principalmente, que tinha uma barreira maior, então, assim, são grandes oportunidades que a gente não pode deixar de utilizar e com certeza impacta muito positivamente aí na formação e no futuro de vocês pesquisadores. Então, muito obrigado aí, Felipe, por dedicar o período aí de apresentação e preparação, né? E vai chegar um aluno pesquisador também aí seu, né? Que já foi para o PDSE para compartilhar as experiências. Obrigadão, viu, Felipe? Parabéns pelo trabalho realizado. Agora eu passo a palavra para a Marina, que vai conduzir aí a fala com o professor Felipe. Obrigado. Então, bom dia a todos e todas. Obrigada pela participação hoje nessa nossa live temática. A gente, essa semana, tem feito vários movimentos, né, no sentido de divulgação dos editais que estão em andamento. Ontem nós tivemos uma live sobre o edital universal voltada para docentes. Então, para quem não conseguiu participar, também ficou gravado e será disponibilizado na nossa página, assim como a de hoje também. Então, o motivo de nós termos feito essa divulgação é que todos os anos a CAPES lança um edital que é do Programa Nacional, né, Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior, que é o PDSE. Esse programa existe há bastante tempo, eu mesma fui, na época de estudante de doutorado, participei desse programa, e ele permite, então, que os estudantes, durante o seu doutorado, eles possam fazer um tempo fora, fazer um estágio, né, de um período fora do país, sob supervisão de outro orientador que tenha parceria. Então, hoje a gente traz aqui o professor Felipe Vitória, que é do campus São Gabriel. Eu vou apresentar rapidinho o professor Felipe aqui, como é de praxe a gente apresentar. O professor Felipe, ele é graduado em Biologia, é mestre em Botânica e doutor em Biotecnologia, realizou estágio de pós-doutorado na Alemanha, e ele trabalha basicamente com pesquisas de sistemática e evolução de fungos e briófitas. Então, ele coordena o Núcleo de Estudos de Vegetação Antártica, né, o NEVA Unipampa, que é um grupo de pesquisa bastante ativo na nossa instituição, como o Fábio bem comentou, o professor Felipe já, da época antiga da Unipampa, né, Felipe, já nos encontrávamos lá nas comissões de pesquisa há uns 10 anos atrás, e então já tem uma carreira de orientação, de pós-graduação, mestrado e doutorado no PPG Ciências Biológicas, então ele vai repassar um pouquinho dessas experiências e possibilidades que os estudantes podem ter. Então, só para falar brevemente para vocês, todos os programas de pós-graduação com doutorado da Unipampa, eles podem, então, candidatar estudantes, né? O período que o estudante pode ficar fora do país, segundo esse edital, né? Varia um pouco de edital para edital, neste é mínimo 4, máximo 9 meses, só vou pontuar essas duas coisas antes de passar para o Felipe.
E o edital está aberto e ele está numa fase dos programas de pós-graduação da Unipampa fazerem a seleção interna dos candidatos. Então, neste momento, está na fase dos programas de pós-graduação, depois a gente recebe, faz as homologações e depois o candidato se inscreve no sistema CAPES. Esse processo finalizado faz com que o estudante possa sair para o seu estágio de doutorado entre setembro e outubro de 2025. Tá, 2025, então, setembro e outubro do ano que vem. Nossa, por que tanto tempo antes? Que é toda a questão de organização, né, gente? Porque quando a gente faz esse estágio no exterior, precisa de todo um período prévio de organização de documentos, a firmação das parcerias, enfim. Então, é sempre bem antes. Por isso que a gente sempre salienta para os alunos que têm interesse que não esperem sair o edital, porque tem que ter toda uma afirmação de convênio anterior, né, de parceria entre as instituições. Então, aqui vou falar brevemente, depois tá pequeno, de repente nem todos consigam ver, mas eu vou falar brevemente aqui, e depois, aqui no chat, eu deixei para vocês o link das chamadas, vocês podem abrir, tá no site da PROP. O que eu preciso para poder participar desse edital? Primeiro, ser aluno de doutorado, né? Precisa ser aluno de doutorado da Unipampa. Cada programa de pós-graduação tem sua metodologia de seleção, depois eu vou falar para vocês, mas é importante que esse estudante ele tenha cursado pelo menos 2 semestres de graduação ou tenha qualificado. Então, tem algumas exigências que a CAPES faz, aqui elas estão mostradas e também está no edital, né? Então, o estudante precisa primeiro estar cursando o curso de doutorado, ter pelo menos 1 ano de curso ou ter qualificado. Também não pode estar muito no final do curso, né? Porque ele precisa que, ao final dos 9 meses, ele volte e ainda o doutorado esteja em vigência. Então, eu estou lá no quase 4º ano do doutorado, posso ir? Não, porque daí tu já está quase acabando, né? Não tem tempo hábil depois para finalizar dentro do tempo exigido pelo programa. Então, dentro dessas exigências, todos os discentes podem participar. Antigamente era exigido o TOEFL na língua, hoje já não é mais exigido o TOEFL, então é importante, né? Basta ter o reconhecimento da fluência do idioma pelo co-orientador do exterior, então não tem mais essa exigência. Outra questão também que os alunos às vezes ficam preocupados é a bolsa ela vai ser paga na moeda do país que o estudante vai ir, então tem essa questão que não vai ser a bolsa em reais, então já é um fator importante, tá? E normalmente, outra dúvida do estudante também, eu recebo bolsa aqui, o que acontece com a minha bolsa? A bolsa ela é cancelada e depois, quando o estudante volta, ela é reativada. O estudante não vai perder a bolsa dele quando voltar para o país. Então, ele recebe a bolsa dele, esse período que ele estiver fora, a gente cancela daqui, ele recebe a bolsa na moeda do país que ele for, e no retorno, então, a gente reativa a bolsa sem prejuízo nenhum para o estudante. Tá? Então, é importante a gente salientar essas coisas para que os alunos também fiquem tranquilos e possam, né, participar mais. Atualmente, só para mostrar para vocês, a gente tem 5 programas de pós-graduação na Unipampa, né, a nível de doutorado, que são o programa de pós-graduação em bioquímica, que até já está tem um edital interno de seleção aberto, de 19/11 a 6/12, importante para os alunos do PPG Bioquímica. O programa de pós-graduação multicêntrico em ciências fisiológicas também está com o edital aberto até 9/12, depois eu deixo o link aqui para vocês. E os programas de pós-graduação em engenharia, ciência animal e educação em ciências, os coordenadores fizeram via consulta aos alunos, né, porque é opcional do PPG a forma com que ele divulga no curso. Então, também, quem for desses cursos, entre em contato, vocês devem ter recebido a divulgação do edital, entre em contato, cada programa tem direito a uma vaga para enviar o seu estudante, então é importante que vocês participem ativamente. Nós temos tido pouca participação nos últimos anos, sempre sobram muitas vagas, então por isso que a gente pede que vocês participem desses programas, porque a CAPES nos envia bolsa e nos cobra. A última vez que nós estivemos em Brasília, inclusive, a coordenadora de área lá de financeiro nos pediu, vocês estão utilizando as bolsas PDC, os alunos estão indo, porque a internacionalização é uma dos pilares, né, da pós-graduação. Então, por favor, até para que a gente possa manter essas cotas na instituição, que a gente possa fomentar a internacionalização, é muito importante a participação dos estudantes.
tá? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida por hora, se não tiverem, eu vou passar a palavra para o professor Felipe, para que a gente possa aqui fazer essa conversa. Vou interromper aqui meu compartilhamento. E aí, a ideia é que a gente faça um bate-papo aqui, Felipe, que tu nos fale um pouquinho sobre as experiências, né, que a gente possa fazer essas trocas. Então, eu passo a palavra para ti. Obrigado, Marina. Primeiramente, agradecer, né, ao convite, a confiança, né, do professor Fábio, da Marina e de todos envolvidos nessas ações da PROP. Vocês me escutam bem, pessoal? Perfeito. Que aqui em São Gabriel a internet está oscilando nos últimos dias por causa do... Obrigado, Alexandre. Por causa do clima, né? Então, agradecer. E como a Marina colocou, é fazer uma conversa. Nem preparei slide nem nada, porque a ideia é conversar sobre essas oportunidades, tá? Eu vou separar a minha fala em 3 momentos, né? Um de contexto, o outro das experiências mesmo, e depois das repercussões. Mas só fazer uma correção, Marina, lá, quando citasse os cursos de pós-graduação, os Ciências Biológicas de São Gabriel também é um dos cursos de doutorado que está com ações ativas, né? Assim como os engenharia, ciência animal, a gente prefere fazer internamente com Isso. Né? Então, é porque faltou ali as ciências biológicas. Mas desculpa, Felipe. Não. É verdade, desculpa, foi falha minha. Vou até corrigir aqui e reprojetar. Não tem problema, não tem problema. É só para poder dar o contexto também. Claro. Aí, enquanto a Marina faz isso, já vou iniciando, então. Como o professor Fábio falou, e depois a Marina também reiterou na apresentação que ela fez sobre quem sou eu, né? Eu estou aqui na universidade desde 2011, tá? Mas eu nunca fui um pesquisador com aderência na área do Pampa em especial, né? Toda a minha graduação, mestrado, doutorado, sempre foi um pouco internacional. Porém, eu nunca tinha tido uma experiência no exterior. Tá? Pesquiso com a Antártica, com ilhas oceânicas, conheço pessoal do mundo inteiro nessas ações, desde a minha graduação, mas nunca tinha vivido a experiência de trabalhar, de atuar, de interagir, né, na academia fora das instituições brasileiras. E isso sempre foi uma coisa que me preocupava bastante quando a gente faz essas conversas. O Brasil tem problemas, lá no exterior é melhor. Tudo baseado em falas de outros, né, entes que não a nossa própria experiência. Então, quando eu entrei como orientador no nosso programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, a gente sempre atuante, todo o grupo de pós-graduação, em buscar essa internacionalização, a gente viu, além dessa oportunidade de poder, né, certificar que os programas estão se internacionalizando, enviando pessoas, também possibilitar essa experiência que eu não tive. Tá? Então, desde 2017, aqui no nosso programa, a gente tem enviado, né, pesquisadores de nível de doutorado para fazer seus estágios no exterior. E qual é a nossa métrica? Por óbvio, apesar do PDC ser um programa antigo e tem uma dinâmica um pouquinho estranha, às vezes, que a gente pode achar que num ano é uma coisa, no outro ano é outra, a gente entende que existe uma necessidade de dar mais oportunidades. Tanto que, se o Fábio ou os mais antigos se lembrarem, os primeiros PDCs permitiam ficar até 12 meses fora. Por quê? Porque a demanda no Brasil não era tão grande. E aí, quando começou a ter mais candidatos do que oportunidades, eles começaram a dar essa dinâmica de tempo de experiência, de 4 a 9 meses. Teve uma época que foi de 6 a 10 meses. Então, ele é dinâmico para buscar atender a maior número de pessoas. Claro que o ideal seria aumentar o número de cotas, mas a gente sabe que o orçamento, em especial, do MCTI, MEC, né, envolve CNPq, CAPES, enfim, ele não é tão elástico como te gostaria. Ele tem uma limitação, né? Então, esse programa, que é da CAPES, ele é um programa longevo. Eu fiz um estudo com meus colegas há pouco tempo. Ele está entre os 5 programas mais longevos de fomento à parte de pesquisa e formação em nível superior, né,
Nós temos um programa que eu participo, que é o Programa Antártico Brasileiro, que é um dos mais longevos, está há mais de 40 anos aí, ainda funcionando. Tem outros tantos programas, né? O próprio PELD, os próprios INCTs agora, que tem uma chamada aberta, que também são programas longevos, né? Só que o PDSE, para a formação de recursos humanos, é um dos mais longevos. A outra oportunidade de fazer estágio no exterior seria via fomento de bolsas de sanduíche do CNPq, que não são tão comuns, os editais são bem menos abrangentes, a verba destinada a isso é bem menor, e, claro, conseguir as posições no exterior direto. Mas se a gente tem um programa como esse, que é super simples de aplicar, gente, os programas que praticamente definem, né, quem são os candidatos, o único trabalho que o pesquisador tem que ter é o contato com um ente estrangeiro, uma instituição, para poder facilitar essa oportunidade. Então, dentro desse contexto, desde 2017, a gente tem enviado pesquisadores aqui, e eu tive a felicidade e claro, né, pelo mérito dos próprios convênios que o próprio Fábio já falou, que a gente busca fazer, porque nossa pesquisa é mais internacional, de mandar 6 alunos do nosso programa de pós-graduação que estavam sob a minha orientação ou co-orientação para fazer seus estágios no exterior. Então, em 2017 foi a primeira oportunidade, onde eu mandei uma doutoranda, a pesquisadora Mônica Minoso, que foi para a Alemanha, né? Ficou lá 11 meses e teve uma experiência muito interessante. Foi a nossa primeira bolsista de PDSE e aprendemos muita coisa com esse processo, mas tivemos a grata felicidade de ver que a experiência foi muito proveitosa. No mesmo ano, a gente dividiu algumas cotas, no mesmo ano a gente mandou uma outra pesquisadora, a Juliana Silva, que foi para Luxemburgo, e teve já uma experiência totalmente diferente, tanto porque a gente aprendeu os processos, e porque os colaboradores estavam interessados em receber mais pessoal do nosso laboratório. E assim foi até agora, 2023, 2024, onde o nosso último PDSE, que agora está como meu pós-doc, né, foi o pesquisador Jefferson Metz, que está aqui, que acabou de chegar, por causa que o ônibus da Unipampa demorou um pouquinho, então eu vou chamar ele depois para ele fazer um relato da sua experiência, e ele chegou recentemente, ficou 7 meses lá, né, Jefferson? 10 meses na Espanha, né, e com isso a gente conseguiu atender diversas das nossas limitações que nós temos de expertise, de técnicas e até mesmo de equipamento, de coisas que a gente poderia estar fazendo aqui no nosso laboratório, mas a gente não tem, infelizmente, ou o conhecimento técnico, ou o equipamento, ou até mesmo a vivência para poder experimentar isso. Então, a gente conseguiu ter alunos que ficassem na Espanha, na Alemanha, na França, Luxemburgo, Portugal e Estados Unidos, né? E isso também, consequentemente, já nos fomentou mais e mais oportunidades de relacionamentos com grupos de pesquisa no exterior. Tá? Então, grande parte dessas cartas que o Fábio tem que assinar anualmente são em virtude dessas colaborações. Porque um aluno nosso foi para a França, o trabalho foi super bem desenvolvido, gostaram muito da temática, que nos convidaram a participar de mais ações, que gera uma carta, né, de colaboração que a gente, muito felizmente, participa e aí consegue também dar mais chances de ter mais pessoas indo para o exterior. E nesse contexto, e aí faço um relato bem honesto, eu não acho que no Brasil nós estejamos muito aquém do expertise, do desenvolvimento científico, tecnológico, do que no exterior. Mas mais do que ir para o exterior para aprender uma técnica, é ir para o exterior para ter uma vivência. Não é a vivência lá do dia a dia, é uma vivência acadêmica. Porque eu sou muito partidário de uma visão de universidade, que no Brasil está um pouco atrasada, de que a experiência, né, ela é muito mais importante do que só o produto final desse processo que nós estamos aqui dia a dia buscando atender. Então, voltando àquela situação do passado, de que eu sempre trabalhei com pessoas de vários países, mas nunca tive a experiência de estar trabalhando, colaborando, vivenciando a academia fora do meu país, eu acho que essa experiência ela é muito importante para a gente também ter consciência do que a gente está acertando e errando aqui no Brasil. E eu acho que no Brasil a gente está mais acertando do que errando.
O que falta um pouco é a cultura se expandir. E aí que vem essa live de hoje. Eu sei que é complicado a gente sair da nossa zona de conforto, eu sei que é complexo você passar um tempo longe do seu país de origem, ainda mais para aqueles que nunca tiveram uma experiência de vida no exterior. E eu sei que às vezes parece que a verba não vai ser suficiente. Mas depende dos contatos que vocês façam, e aí aos colegas orientadores que estão aqui me assistindo, e também aos postulantes, doutorandos que queiram ter essa experiência, desde já, independente se tem ou não tem edital, já façam essas conversas com os entes do exterior. Muitas vezes a gente consegue muitos benefícios. Eu tive estudantes que não tiveram que pagar moradia, porque ficaram na moradia da instituição. Isso é um acordo interno, não tem nada a ver com o edital. Isso é uma coisa que depende só do pesquisador, do orientador e do seu orientado em chegar nesse acordo. Tá? E graças a essas oportunidades que os meus alunos tiveram, é que daí surgiu o convite para eu ir para o exterior fazer meu pós-doutorado. Então, veja, né, no caso clássico, que a gente sempre costuma ver na história da academia, é o orientador que tem uma experiência do exterior, que vai lá e sugere ao seu aluno para ir para o exterior. O meu foi ao contrário. Eu tive alunos que foram para o mesmo laboratório, e aí me convidaram, olha, tu não quer vir para cá? E aí que surgiu a oportunidade, a gente fez um projetinho, contemplando uma bolsa do CNPq, né? E eu fiquei 1 ano e 2 meses na Alemanha para poder eu também ter essa experiência e poder, de certa forma, até valorizar mais o esforço que os meus alunos tiveram para poder viver as barreiras culturais e também para vivenciar aquilo que eles vivenciaram nas universidades. E aí que foi que eu tive a total certeza. Pelo menos aqui, onde eu estou aqui agora, coordenando atividades de pesquisa, ensino e extensão, eu sei que eu faço muito parecido com meus pares no exterior. Né? Eu acho que todos nós temos essa capacidade de fazer igual. Gerar conhecimento, ter uma vida mais ativa, né? Tanto filosoficamente falando, como também do ponto de vista da cidadania, e poder saber que nós temos força para poder gerar produtos de qualidade. O que nos falta, acho que é só sair de uma zona de conforto e tentar alcançar voos maiores por meio de oportunidades que estão fora dessa nossa zona de conforto natural, tá? Então, pessoal, a ideia, nem preparei slide, a ideia é fazer mais uma conversa, tá? Então, fiquem à vontade, ou eu já deixei o chat aberto aqui, ou pode levantar a mão e a Marina pode coordenar aí, é conversar, tá? Eu tô dando um relato bem geral e bem de vereda, assim, sem nada preparado, tá? Graças a também essas atividades, né, de estágio no exterior, que além de fortalecer os grupos internamente, é que também surgem as colaborações e as possibilidades de que vocês possam ter mais uma oportunidade de pós-doutorado depois que finda esse estágio no exterior. Eu tenho um caso, né, de um pessoal que saiu aqui do laboratório, que foi fazer, não foi nem fazer pós-doutorado, era um aluno de graduação, né, que criou um vínculo com essas colaborações internacionais, já que nossos doutorandos estavam indo para o exterior para fazer seus estágios, e aí, nessas interações, todo o grupo acaba interagindo, né, tanto os ICs, quanto os professores, quanto os mestrandos, quanto os doutorandos, e um dos meus ICs fez uma proposta, eles aceitaram, ele está lá hoje, acabou trocando de universidade depois, né, mas ele começou a fazer sua vida, né, de mestrado, doutorado e pós-doutorado em uma universidade da Europa. Tá? Isso significa que a gente está querendo que os nossos cérebros fujam do país? Não, acho que são oportunidades, tem questões próprias, né? Às vezes nós temos sim que valorizar mais os nossos cérebros aqui no país, mas se as oportunidades existem, por que não tentar? Né? E ele está muito bem feliz, extremamente produtivo, né? É um menino que saiu da Amazônia, que veio fazer graduação aqui conosco em São Gabriel, né? Teve essas interações, ele também foi para a Antártica, também trabalhou nos meus projetos, e dentro dessas interações ele conseguiu uma oportunidade no Max Planck, que iniciou aqui no Brasil, tanto que ele voltou para a Amazônia, trabalhou naquela torre lá, que faz a avaliação, né, dos ciclos biogeoquímicos dentro da densidade do dossel da floresta amazônica, e dentro desse projeto ele foi convidado para fazer parte da equipe lá na Alemanha, e depois acabou indo para a Áustria,
porque a chefe dele lá também pediu uma redistribuição para a alça, ele foi junto e está lá hoje trabalhando, fazendo, na verdade ele já está como staff científico, né, é tipo um servidor do laboratório, e extremamente feliz, produtivo e ainda fomentando a interação, tanto que ele convidou o pessoal daqui para poder ir para lá, fazer um estágio também, e as coisas acabam sendo mais orgânicas. Porque isso que também é a internacionalização, não é ter uma experiência isolada, voltar e acabou, né? É manter os laços. E esses laços servem tanto para a instituição, óbvio, a gente não pode ser hipócrita, falar que a gente não tem um benefício, mas acho que é um benefício muito maior para quem vai, tanto na experiência, quanto também aumentar o leque de oportunidades, né? Ciência é muito importante. Formar pesquisadores é muito importante. Também seria importante que no Brasil a gente tivesse mais vagas para poder, né, acolher e depois, né, absorver esses pesquisadores. Se tiver, melhor. Mas se não tiver, nós temos essas oportunidades no exterior que se constrói a partir desses estágios de pós-doutorado, de doutorado sanduíche. Então, gente, os editais estão abertos aí, né? O processo é muito simples. Como a Marina já relatou, ele é meio dinâmico, né? Tem anos que pedia TOEFL, aí depois parou de pedir TOEFL, aí depois pediu novamente, e agora voltar atrás, sendo que tu precisa só de uma carta do seu supervisor no exterior dizendo que vocês vão se comunicar na língua tal que escolham, né? E tá certo. Depois precisa da carta de aceite dele, que ele vai receber vocês, e aí o processo interno, que daí depende do pós-graduação, no caso da bioquímica, no multicêntrico, eles estão fazendo na forma digital. Nos demais, a gente faz uma consulta, recebe as candidaturas e monta tipo, se fosse um ranking, né, de prioridades. Tá? Veja, nós temos 6 programas que podem oferecer, né, bolsas. Então, tem no mínimo 6 bolsas disponíveis na instituição. Eu não sei se o Fábio ou a Marina ou alguém da Propit tem de cabeça, mas nos últimos anos a gente não atendeu nem 50% dessas cotas, né? 20%. 20%, No máximo 20%. E com isso a gente consegue também, né, fazer a nossa dinâmica. A gente pode... Claro que quanto mais tempo, melhor, a experiência é mais completa. Mas se for o caso, pode dividir. São 9 meses, 4 meses e meio para cada um. Já é uma experiência. Fábio, por favor. Oi, Felipe. Desculpa, só complementando, Marina. Acho que esse ano eles não estão permitindo dividir a cota. Mas o que acontece? As cotas elas vêm agora, né, nessa dinâmica, elas vêm todas para a universidade. Então, como que a gente faz via pró-reitoria? As 6 cotas que a gente recebeu, a gente distribui, né, num primeiro momento, uma para cada programa. Caso não seja preenchida, a gente redistribui para os suplentes. Uhum. Então, por exemplo, se o programa de Ciências Biológicas selecionar 3 alunos, 3 pesquisadores, e os outros programas não selecionarem, pode ser que os 3 de Ciências Biológicas possam ir nos 9 meses. Uhum. Tá? Uhum. E a gente não tem atendido, como disse a Marina ali, nos últimos anos, mesmo sem o TOEFL, a gente tem enviado no máximo 2 alunos das 5 cotas que tinha, agora a gente passou a ter 6 cotas. Então, o objetivo dessa live até foi isso, que a gente estimule os alunos e os orientadores a gente utilizar essas cotas, senão a gente vai começar a perder essas cotas como instituição, além de perder todos os benefícios que você muito bem relatou ali. Então, a gente precisa usar elas. Perfeito. Então, vejo, né? Eu até fico feliz que não dê mais para poder fragmentar essas cotas, porque acho que a experiência é muito maior quanto mais tempo tu tem. E aí, uma coisa que a Marina salientou bem, mas o tempo, abriu o edital agora, mas só vou a partir de setembro. Gente, o processo é complexo. Eu sei porque eu tive essa experiência com o pós-doc no exterior, e o processo é bem parecido, né? Os mesmos trâmites, né? Tem a conta internacional, tem os valores, né, de auxílio instalação, valor de passagem. Tu tem que acertar tudo direitinho antes. Depende do lugar que vocês vão. Se for nas Américas, de repente é mais fácil, mas se for na Europa, os países do leste europeu, até ali a Alemanha, Polônia, Croácia, eles têm uma disponibilidade muito limitada de imóveis, né? Os imóveis, tu consegue imóveis super baratos, mas assim, não é de um dia para o outro, que nem tu entra aqui no Brasil num Zap Imóveis e está lá disponível. Tem que fazer um acordo bem antecipado. E claro,
é sempre bom fazer ao vivo, né? Mas pelo menos deixar pré-agendado algumas visitas para te chegar lá e já definir direto, porque experiência própria, eu cheguei em junho de 2019 na Alemanha, só fui conseguir morar mesmo de aluguel no final de julho. Fiquei andando de hostel, a casa do pesquisador da universidade, que tinha um prazo limitado, e assim vai. Tá? E existe, claro, essas oportunidades, né? Às vezes a universidade tem um espaço que para 9 meses consegue manter. Não é de graça, né, gente? É um aluguel meio que simbólico, mas é pelo menos uma garantia de que pelo menos esse perrengue vocês não vão passar, né? Fora todas as questões de visto, as entrevistas dentro das embaixadas, o acerto lá com a universidade, que geralmente você é registrado na universidade como ou pesquisador ou visitante, então tem toda uma questão de burocracia, uma burocracia bem-vinda, tá? Não estou falando no mau sentido, tem coisas que são... Eu fui para a Alemanha, um dos países mais burocráticos e que trabalha com mais papel ainda na Europa. No primeiro momento me assustei, até fiquei receoso, mas eu vi que era importante. Estava tudo certinho, eu existia lá. Ele sabia quem eu era. Dentro da universidade, todo mundo sabia, o pesquisador fulano, né? Sabe meu trabalho. Então, eu era alguém na instituição. Então, isso foi muito importante e é uma burocracia necessária. Tá? Então, começar em setembro, outubro é bom, tá? Mas não deixe para a última hora. Essa semana mesmo eu tive uma entrevista com um colaborador da português, né? Onde a minha doutoranda atual quer fazer um estágio. A gente conversou, trocamos as figurinhas, falamos o que ele precisava da gente, porque a gente ia trabalhar com uma determinada temática. Ele disse, eu preciso das plantas de vocês, preciso para março. Daí perguntou quando é que a gente ia, setembro. Perfeito, me manda antes as plantas, porque quando chegar aqui vai estar pronto. Ou seja, esse tipo de acerto já acaba sendo até benéfico para poder a gente se organizar para o que a gente vai fazer lá no exterior, o que a gente vai aprender, o que a gente vai experimentar, o que a gente vai desenvolver. E para eles também se organizarem, porque eles recebem alguém. Não é tão simples também, eles têm que te colocar dentro do organograma ou do laboratório da instituição. Então, faça esses contatos desde já. Converse com seus orientadores, com seus orientados, ou vocês, doutorandos, conversem com seus orientadores, troquem as figurinhas já, escolham já os colaboradores, façam os contatos e já façam esses acertos, né? E aí, claro, infelizmente não tem cota para todo mundo. Mas saibam, gente, os documentos são simples, mas muitas vezes são difíceis de conseguir. Carta de aceite do orientador, às vezes os caras são ocupadíssimos, né? Então, quanto antes vocês conseguirem, maior chance vocês têm de estar com a documentação completa quando findar o prazo interno de seleção dos candidatos. Tá? Vou passar aqui agora, não sei se tem alguém algum comentário, alguma coisa. Tá? Senão eu vou passar aqui para o meu estagiário do passado e presente, porque ele chegou agora em julho, né? Julho ele chegou, e contar um pouco da vivência, do que ele achou e do e por que é importante esse tipo de vivência. Então, o Jefferson Metz, passar o microfone para ele, que é aqui do nosso laboratório e foi para Málaga, na Espanha. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Então, vou fazer um breve relato de como foi a experiência. Começou com a ideia, primeiro, do professor perguntando já, quando eu entrei no doutorado, se eu teria interesse ou não em sair do país com uma futura bolsa, e daí para nós vermos as possibilidades também e as oportunidades de bolsa que tem justamente para poder fazer internacionalização. E eu disse sim, eu tenho interesse, porque eu acho que a gente não pode se restringir ao nosso mundinho, e justamente pelo que eu vi pelas colegas anteriores que saíram do laboratório, os outros colegas, esse que mora na Áustria, os outros que foram para a França, Alemanha, ou para a Bélgica, tiveram experiências maravilhosas e aprenderam muito e trouxeram coisas diferentes para a gente poder trabalhar. Porque nós conhecemos a nossa metodologia de trabalho, de acordo com os organismos que a gente tem, porém se trabalha diferente lá fora, e acaba também que a gente hipervaloriza o que existe fora do Brasil e vem com aquela síndrome de vira-lata para as nossas coisas. E daí vamos conhecer e vamos ver como vai ser. Então o processo foi seguindo aquela parte burocrática mesmo que a Unipampa tem junto com a CAPES, que é primeiro aquele edital interno de pré-seleção,
onde eles nomeiam a gente e vai para a lista da CAPES, e a partir do momento, então, que está aprovada a lista na CAPES, tu pode submeter o projeto lá dentro do sistema deles, e daí ali também depende de algumas aprovações ou reprovações disso, né? Não são todos que são contemplados. No ano que eu estava concorrendo, que foi em 2022 para 2023, teve 630 inscritos, se eu não me engano, no Brasil todo, e eles disponibilizaram 2.035 bolsas, algo assim. Então, eles fizeram uma segunda chamada, e eu fiquei sabendo que teve uma terceira chamada para tentar preencher as vagas. Então, sobrou muita coisa, eu acho que é um pouco de reflexo da pandemia também. O processo foi simples, basicamente eu tive que fazer uma proficiência em inglês, ter a qualificação e escrever um projeto de acordo com o que seria trabalhado lá fora com o supervisor estrangeiro. Então eu já entrei em contato com ele previamente, antes mesmo de saber que eu tinha ganho bolsa ou de participar mesmo, eu já entrei em contato com ele para ver a possibilidade, e a gente foi maturando essa ideia por mais de um ano, mais ou menos. E então, chegando lá, acontece o choque cultural e o choque de realidade, onde a gente acha que vive em condições mínimas aqui, descobre que, na verdade, a gente tem uma universidade, um laboratório, tudo muito mais equipado, às vezes, do que um instituto fora. E, na verdade, a diferença eles conseguem, às vezes, destinar recursos dos projetos deles para pagar para outros grupos ou outras pessoas fazerem as análises, e enquanto que nós, aqui na instituição, fazemos tudo, desde o básico, né? Se eu tenho que cultivar minha planta, dando um exemplo bem generalista, eu tenho que cultivar minha planta, tirar o DNA dela, eu tenho que sequenciar, fazer análise, até o último gráfico. Lá eles vão pagar para alguma empresa estrangeira ou dentro do próprio país fazer algumas etapas do trabalho deles. Isso foi uma dos grandes diferenciais. Obviamente, a gente não sabe tudo como grupo aqui, então, participar de uma experiência fora auxiliou a trazer, principalmente questões que eram problemas metodológicos para nós, trazer algumas respostas em relação a isso, para nós podermos expandir como trabalhamos. Se atualmente a gente trabalha numa linha de pesquisa por conta de conhecer a metodologia e estar familiarizado com a metodologia, talvez agora a gente tenha a possibilidade de conhecer mais metodologias e trabalhar com análises diferenciadas dentro da nossa estrutura, porque ela é muito boa, que é uma das coisas que foi chocante, assim. Talvez o prédio lá é novo, o prédio lá é grande, porém eles não fazem tudo que a gente faz, eles só têm um espaço diferenciado. A minha bolsa foi em Málaga, na Espanha, no Instituto de Pesquisa Espanhol, no Instituto de Hortofruticultura Subtropical e Mediterrânea. E eu estava inserido dentro de um grupo de bioinformatas lá, então não era exatamente laboratorial a minha pesquisa na Espanha, porém eu tive a oportunidade de conhecer alguns laboratórios dentro do Instituto, e eu vi que nós aqui, por exemplo, como Unipampa São Gabriel, temos muito mais recursos e muito mais coisas do que eles lá, como Instituto de Pesquisa, que seria como uma Embrapa deles, né, a título de comparação. Então, de forma geral, porém a experiência foi valiosa, porque eu, como participante do grupo de bioinformática lá, aprendi metodologias lá que nós não tínhamos conhecimento de como fazer aqui, ou até mesmo da capacidade de processamento que nós tínhamos aqui. Então, não vou desmerecer também, não é desmerecer, porque, na verdade, eu aprendi muito em 10 meses, muitíssimo. Eu só acho que muitas vezes nós vamos com esse pensamento de que tudo lá fora vai ser perfeito, enquanto que a gente desconhece o poder que a gente tem aqui como instituição. Culturalmente, eu pude conhecer a Polônia também. Então, a minha única saída da Espanha foi para a Polônia. Eu fui fazer umas férias sabáticas de 9 dias nesse período, né? E pude conhecer um pouquinho da história, fui para Auschwitz, fui conhecer um pouco do que aconteceu no passado. Foi chocante, são coisas que às vezes a gente não imagina que possa ter acontecido de verdade. Fiz muitos amigos, inclusive amigos brasileiros, mas muitos amigos internacionais, conheci muita gente da Itália. Foi valiosa, assim, a troca de experiências, de cultura. Essa semana
tem um casal de amigos da Itália que defendeu a sua graduação em Direito, e eles mandaram num grupo de WhatsApp os agradecimentos do trabalho de conclusão de curso deles em Direito. Estava meu nome lá, fiquei muito emocionado. Então, acaba fazendo contatos no mundo para tudo, inclusive os colegas de laboratório que se tornaram amigos, né? No final, ainda dei um presentinho bem brasileiro para eles, dei uma capivara de pelúcia. O pessoal chegava a trabalhar abraçado na capivarinha. Ensinei muita coisa do Brasil para eles, porque eles não faziam ideia do tamanho que é o Brasil. Convidei todos eles a vir conhecer o Brasil e o laboratório. Se quisessem trabalhar, poderiam vir para cá, tem espaço. E, de forma geral, acho que só engrandeceu o meu trabalho e a minha pesquisa, mas também me engrandeceu como pessoa, né? Pergunta, servidora deixa eu pegar aqui. Pode pegar. Obrigado, Jefferson. E aí, se quiserem alguém falar alguma coisa. Pergunta para o Fábio. Pergunta para o Felipe. Uma das maiores dificuldades talvez seja o primeiro contato com o grupo no exterior. Qual a sua dica? Beleza. Se vocês não têm nenhum tipo de contato prévio, mas desejam determinada, por exemplo, vou pegar o exemplo do pouco que eu conheço do Fábio. Tem o pessoal lá que trabalha com a parte de reprodução animal, trabalha muito bem com isso lá em Portugal, na Irlanda e não sei aonde. Eles são pessoas que pesquisam há bastante tempo. Se vocês nunca tiveram contato com eles, todos os papers hoje têm um corresponding author, né? O autor com a correspondência. Mandem e-mail para eles, expliquem a sua história, né? A reunião que eu tive essa semana com o pessoal de Portugal é um pesquisador que eu conhecia, mas nunca tinha falado, né? Por sorte, ele também me conhecia, assim, por alto, até mais do que eu esperava, mas menos do que eu acho que eu mereço, tá? Salvo as brincadeiras, tá? Mas foi muito legal, porque a gente trocou figurinhas e colocamos em contato com a menina que quer fazer esse estágio, e foi o primeiro contato que a gente teve, tá? Eu acho até que a gente fez atrasado, né? Eu devia ter feito muito antes isso, porque, como eu disse lá no comecinho, esse programa PDCE é um programa que, se tudo der certo, vai ser um programa fixo, nunca vai sair. Então, desde já, entrei no doutorado agora, estou no meio do mestrado, já faz os contatos. Desde já. Porque isso é parte da internacionalização. Não é a gente fazer contatos para todo mundo ir embora, vazar do país. Fazer contatos para enriquecer a pesquisa. O Gerson falou, a gente tem tudo para fazer aqui, mas a gente não tem ainda, acho que, o amadurecimento acadêmico que temos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. A gente tem muitos problemas aqui, inclusive de questão de gestão das nossas cargas horárias para pesquisa, tá? Só que essas experiências nos permitem abrir a mente. Como é que eu posso aplicar essa dinâmica que funciona super bem mundo afora aqui no Brasil? Então, por isso que a vivência é importante. A gente aprende até mesmo a pensar a nossa prática aqui. Temos um monte de recursos, por que a gente não faz mais? E a gente começa a fazer essa autocrítica. Então, respondendo ao Fábio, não tem contato, vai nos bambambãs dos artigos. É esse grupo que eu gosto. Pô, eu acho maravilhoso o trabalho dos caras. Tem coisa ali que meu sonho era fazer. Manda e-mail para ele. Você, seu orientador, o líder do grupo, o conjunto de professores que coordena o grupo de pesquisa. Sempre tem alguém que pode ajudar nesse contato, mas se não puder ajudar, tem o e-mail do autor correspondente e troca a figurinha, tá? Existe também, além do PDC, essas oportunidades no exterior. Um dos nossos PDCs, na realidade, e aí falo sem vergonha nenhuma, usou o PDC porque foi reprovado num processo internacional. Ela já estava participando de uma bolsa do DAD, e aí foi reprovado, e aí, vamos tentar o PDC então. Por sorte, ninguém se manifestou, foi 2021, 21, né? E aí, olha, não tem ninguém mesmo, e foi aprovado, ela conseguiu manter o mesmo processo que ela estava usando da DAD, né, que é o CNPq da Alemanha, né, para ir com uma bolsa do Brasil. Ou seja, ela já tinha um processo em andamento que não foi contemplado, infelizmente. Na verdade, ela foi contemplada, mas eles deram, 3 meses. Daí, esses 3 meses é só para ir lá, apertar os pés e voltar. Então, quando deu essa oportunidade, ela até preferiu, vou ficar com o PDC, vou ficar 11 meses, 12, não chegou a ficar, ficou 9 ou 10 meses, tá? Enfim, então, o contato é desde já. Isso é internacionalização, né? Mas o meu orientador não conhece ou eu não conheço.
leiam os trabalhos de referência, vocês vão encontrar o caminho, tá? E para quebrar a barreira, se apresentem. Gente, a gente está muito acostumado, às vezes, a fazer essas coisas meio formais, né? Eu me lembro, o caso meu da Alemanha, né? Que eu sempre chamava lá o meu supervisor de... o nome dele é Stefan Ranzig. Aí o professor Stefan, ele chegou assim, ó, no cantinho. Felipe, meu nome é Stefan. Professor é o que eu faço aqui. Não precisa me chamar de professor. Então a gente também meio que acha que os caras são lá santificados, endeusados. Eles são pessoas normais. Se apresenta, sejam corteses, manda um e-mail de forma educada, formal, né? Dear professor ou dear fulano de tal. Eu sou, né, orientada ou pesquisadora aqui no Brasil, num programa de multicêntrico em ciências fisiológicas, trabalho com cianorabidites, gostaria muito de ter uma experiência no seu laboratório, porque vocês usam uma técnica que a gente desejaria muito para poder resolver um problema científico que sempre nos deparamos, que é, sei lá, por que o bicho não dá nó nele mesmo? Tá? Sendo bem... A menina até riu dela piada. Tá? Então, pessoas normais, não são deuses, né? Então, para quebrar a barreira faz o contato, de forma educada, cortês, séria, claro, mas aí troca essas figurinhas. Vocês vão receber vários nãos, gente, mas vocês com certeza vão ter um sim, se vocês continuarem nessa estratégia. Respondi, Fábio? Sim, Felipe. É porque eu acho que essa é uma das questões, né, bem importantes, assim, que às vezes, principalmente para os alunos aqui, né, diz, quero ir, mas lê o paper, sabe que tem um grupo e quer quebrar a barreira. Né? Obrigado. Era isso mesmo. Perfeito. Agora, a Alessandra Santana Porto. Estou me sentindo um youtuber aqui naquele teatro. Tem uma pergunta. Sou servidor da Unipampa, ainda estou no mestrado, porém me organizando para ter experiência em 27, 28. Manda bala. Sei que muita coisa pode mudar. Alguma restrição contra a bolsa, porque também é servidor. Então, isso é uma pergunta interessante. Já tivemos casos aqui, tá? Não vou nem usar o termo servidor, porque a Marina colocou um ponto muito importante. Geralmente, o doutorando tem bolsa, ou DS, ou uma bolsa dentro das categorias CAPES, né? Vocês não podem acumular bolsas. Perfeito? Não pode. Tá? Então, quando tu é contemplado com PDSE, eles têm um dia que eles vão te começar a tua vigência, um dia anterior daquela vigência, estipulado lá no contrato com a CAPES, vocês não podem ter outra bolsa, senão dá conflito, tu não recebe. Tá? Não é uma questão que eles não querem que tu acumule. Vocês existem no sistema federal com um código. Eles não podem pagar duas coisas por mesmo código. Tá? Então, nesse sentido, vocês têm que cancelar a bolsa de vocês. Porém, o PDSE não é só para quem é bolsista. A princípio. É para quem está no doutorado. Tá? Agora, como é que funciona você sendo servidor? Com certeza, se você vai fazer doutorado, vai ter ou uma redução de carga horária, ou tu vai ter a licença para qualificação, se não me engano. Nesse sentido, a licença para qualificação, salvo engano, e posso estar falando uma bobagem aqui, mas não tenho vergonha nenhuma de assumir depois, vocês mantêm o salário, que é uma coisa diferente do fomento à pesquisa. Tá? Então, assim como eu fui para pós-doc, claro que é outra natureza, né? Mantendo o salário, né, eu acho que o servidor também consegue fazer o estágio no exterior mantendo o salário, se é essa a tua preocupação. Se não for essa a tua preocupação, melhor. O PDSE não é para quem é bolsista, o PDSE é para quem é doutorando de um programa. Salvo crie uma restrição lá nos próximos editais, pelo menos nesse último que eu li, não tinha nada disso, para fomentar a ida de bolsista. Não. Fomentar estágio exterior, experiência exterior de doutorando dos programas de pós-graduação. Que é estágio, sanduíche de doutoramento no exterior. Estou certo ou estou errado, Marina e Fábio? Tá certo, Felipe. Nós já tivemos casos de servidores técnicos, né? No PPG Bioquímica, até a pessoa da FDAN pode relatar que foi um orientado dela, e foi sem problemas. O que diz no edital é que não pode acumular bolsas, mas com salário não. Fran, tu abriu a câmera, pode falar aí da experiência, até para responder a Alexandre. Obrigado. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Obrigada aí pela tua fala.
Alexandra, um aluno da bioquímica, o Cristiano, ele era servidor da Unipampa, hoje ele não é mais, ele é da UFSM, mas na época ele foi no doutorado sanduíche para a Bélgica, né? Tem todos os trâmites, enfim, que tu pode ir atrás no período, enfim, mas é possível sim. Ele não era bolsista e saiu daí com uma bolsa. Para quem tem bolsa PDPG em relação à bolsa PDS, essa bolsa PDG é aquelas dos editais, né? Isso, não tem diferença nenhuma. Tu é, como eu disse, a mesma resposta. Você, ou no caso o Elton não é, o Elton é o orientador. O seu orientado, ele é doutorando, é isso que importa. Tá? A bolsa PDPG, eu tenho a bolsa do PDPG Remar, que é do Recurso do Mar, tá? E claro que é uma situação bem sui generis, tá? Porque foi até desse cidadão aqui. Ele tinha uma bolsa que era do outro projeto, que foi renovada, daí substituiu a bolsa dele, até para ele poder ganhar um pouquinho a mais, é tipo um aumento salarial, porque ele tinha uma bolsa DTI B, e aí veio a bolsa do doutorado e aumentar um pouquinho, demos a de doutorado para ele. Tá? A CAPES, aí é uma coisa interessante, né? Que é, não sei como é que vai arrumar, mas a CAPES só conta os períodos, né, de bolsa que recebem pela CAPES. Então, quando eu te dei a bolsa PDPG, ele já tinha 1 ano e quanto de doutorado? 1 ano e 8 meses, ele tinha possibilidade de receber 48 meses de bolsa. Assim, mas peraí, não faz sentido. Daí que eu descobri que a CAPES só regula essa distribuição de cotas mensais para quem recebe bolsas CAPES. E aí, quando a gente foi fazer a interrupção, né, eu informei direitinho para não dar problema, né? Olha, ele vai sair, mas ele vai voltar, ele não tem tanto tempo assim, não, né? Não querendo tirar o salário dele, né? Mas é por causa de uma questão de idoneidade, né? Ele tinha direito a 37 meses, quando ele voltar, ele vai ter direito a, sei lá, 20 e poucos meses. Ele ficou 10 meses fora, né? E foi bom, né? Porque a própria CAPES falou, porque a gente não regula isso, né? Inclusive para os problemas dos pós-graduações, né? Se tiver um PDPG, né, vai contar da mesma forma. Se tiver uma bolsa de doutorado do CNPq, por exemplo, ele não vai contar dentro da CAPES, né, dessas coisas, e por isso tem que ter atenção para não fazer o errado, né? O certo é, você recebe uma bolsa para fazer o estágio no exterior. Pensem assim, pessoal, você é como se fosse um pesquisador visitante. Você está saindo do teu programa de pós-graduação, onde tu é um pesquisador, essa é uma visão muito clara que eu tenho. Eu até chamo de aluno por conveniência, mas para mim são posições de trabalho dentro dos pós-graduações. Você tira uma licença para ficar um tempo no exterior como visitante, para fazer um estágio, aprender uma técnica que vai te ajudar muito no teu trabalho, pelo qual tu foi contratado, que é a tua tese de doutorado. Tá? Então, quando tu tira uma licença, tu tem que fazer os trâmites de licença, né? Se você é servidor e recebe salário, beleza, mantém, mas se você recebe um auxílio que é da mesma agência, tu não pode ter os 2 auxílios ao mesmo tempo. Então, ele é cancelado para que tu receba esse novo auxílio. Em relação aos valores, tá? Eu acho que, não sei se para esse ano, mas para os próximos, talvez ali a Alexandra, possa ser beneficiada. Há anos que estão se pedindo para se revisitar esses valores, né? Inclusive o CNPq, agora recém que ele fez a atualização dos valores de diárias, né? E nacionais e internacionais. Eu acho que aos poucos nós vamos ter essa regularização. Se eu não me engano, é quantos euros para a Europa? É 1.300 euros. 1.300 padrão. 1.300 padrão para... Se for os Estados Unidos... É 1.300 sempre? Tá, 1.300 dólares ou euros. Tem uma diferença enorme nisso. Eu acho que eles vão ser... Vai ser, de certa forma, não sei quando, vai ser revisitado e revisto isso, tá? É pouco? Não, eu não acho que é pouco. Se tu for ver um salário de um pesquisador de base, lá na Alemanha, é 1.200 euros. Estou ganhando 100 euros a mais que um pesquisador de base. Tá? Então, não é pouco. Claro, a gente não quer ir passar perrengue, passar fome, morar mal, né? Por isso que a melhor forma de arrumar isso não é, em primeiro lugar, aumentar o valor da bolsa, que seria muito bom, claro. Mas a melhor forma, e é uma forma que é pertinente a vocês que querem essa experiência, é fazer os contatos antes, conhecer a cidade antes, saber onde é que se chega nos lugares mais baratos e bons, né? Porque como todo mercado, o que é bom e barato sai rápido, tá? E aí, é uma outra dica. Vocês estão indo para uma cidade universitária, tá? Tem cidades que têm universidade que não são consideradas cidades universitárias. Vocês estão indo para Cambridge, por exemplo. É uma cidade universitária.
Não esperem chegar lá, conhecer Oi, Nenê. Não esperem chegar lá, conhecer a cidade primeiro para depois ir atrás do imóvel, que vocês não vão ter imóvel, tá? Tem que ir atrás, conhecer a cidade, conhecer os trâmites antes. E aí, o Jefferson tem uma dica muito boa. Né? Eu não sou muito usuário, eu uso só no computador, mas o WhatsApp, existe vários grupos fixos. Inclusive um grupo de WhatsApp que é PDC CAPS, né? Eu entrei no da Espanha, né? Específico da tem Espanha. PDC Espanha, tem tipo, por países. Estados Unidos, tem então, procurem esses grupos e já se informem. Pelo menos vejam lá as discussões e lá tem muita dica boa. Grupos ou fóruns, se não quiser, se for que nem eu que não gosto de WhatsApp, fóruns, deve ter um fórum em algum lugar aí da vida, das redes sociais. Na verdade, descobri o grupo no perfil de Bolsista CAPS do Facebook. Ele descobriu a existência do grupo no perfil do Facebook Bolsista CAPS. Então lá, vamos atrás disso. Conheça os lugares. A Fran vai mandar um menino lá para não sei aonde. Ele quer ir para, sei lá, para Coreia do Sul. Pô, lugar legal. Como é que funciona o processo? Vai atrás do processo. Tá? Felipe, só para complementar isso que tu está falando, eu acho que é bem importante. Quando eu fui no meu sanduíche em 2009, 2010, na verdade, o orientador teu no exterior, ele tem um grupo de pesquisa que tem outros estudantes. Então, esse tempo antes que a gente tem, por exemplo, desse edital, que é de agora para outubro do ano que vem, é o tempo que dá para ter um contato com o orientador e com os colegas de lá e pedir dicas. Por exemplo, eu já fui com o imóvel alugado. E eu consegui através do grupo de pesquisa que me auxiliou. Então, eu já tinha esse contato prévio, além das experiências, né, também de como dicas de sobrevivência quando eu chegar lá, porque tu chegar também sem ter um aluguel ou sem ter nada, gente, porque a CAPES não vai te liberar um mês antes para te ir lá sem fazer nada, tu vai 15 dias antes de começar a trabalhar. Então, às vezes, chegar sem nada pode dar uma ansiedade, e não é legal acumular muita ansiedade quando a gente está num lugar diferente. Então, o quanto antes vocês já forem organizados e já tiver alguma coisa garantida, já é o ideal. O clássico dito, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Vou contar a experiência aqui do Jefferson, tá? Que é bem isso mesmo. O Jefferson ficou num imóvel. Eu vou deixar ele explicar que ele sabe melhor, senão eu vou contar mentira aqui. Antes de ter passado já no processo seletivo da CAPES, tão logo eu estava inscrito no processo seletivo interno da Unipampa, eu já comecei a procurar no grupo de Facebook, né? Porque eu sei que sempre teve uma movimentação muito grande dos bolsistas CAPES ou bolsistas CNPq no grupo do Facebook. E lá eu encontrei um link de pessoas que iriam para a Espanha que estavam formando um grupo de WhatsApp. E tinha umas 40 pessoas nesse grupo. E eu fui entrando em contato, inclusive, de como fazer o visto no consulado aqui em Porto Alegre, de como ir me organizando, encontrei outras pessoas, inclusive encontrei fiz 2 amigos aqui do Rio Grande do Sul, lá na Espanha, inclusive, um deles eu conheci fazendo visto já, e do pessoal aí de Pelotas, mais o Sul, e no grupo de WhatsApp, então, eles botaram um link de um outro grupo de pesquisadores na Espanha, e tem mais ou menos umas 600 pessoas do Brasil morando na Espanha que são pesquisadores ou que já foram pesquisadores e continuam no grupo de WhatsApp. E eu perguntei, alguém dessa cidade, e nem todo mundo tem a disposição de responder sempre, mas teve uma garota que respondeu, ela era doutoranda sanduíche também em História, estava na cidade e ela morava no apartamento do supervisor dela. O supervisor dela tinha um apartamento de herança no centro da cidade, em Málaga, e eu fui fazendo contato, depois que passou uns 2 meses que ela me conheceu, assim, eu perguntando como é que é a cidade, como é o custo de vida, como é o transporte, eu fui perguntando para ela. Ela foi solícita, eu fui explorando isso, né, construindo uma amizade. E quando faltava mais ou menos uns 1 mês e meio, 2 meses para mim viajar, ela disse, eu andei conversando com o dono aqui do apartamento, que era o supervisor dela lá, ele é professor na pós-graduação em geografia lá na Espanha, e ele deixaria tu ficar aqui no apartamento da família dele, se tu quiser. Só morava ela nesse apartamento, né? Se tu quiser e tiver interesse, e tiver disposto a pagar o que ele cobra de aluguel, eu posso te passar o contato. Eu disse, nossa, maravilhoso, porque eu vi que tem muito golpe, principalmente na Espanha,
tem muito golpe mesmo, de pessoas que pagam antecipadamente, encontram alguma coisa online, né, um quarto online por um preço muito bacana, pagam tudo que eles cobram, porque eles cobram uns 2, 3 aluguéis adiantado, eles cobram uma taxinha aqui, uma taxinha ali, taxa de visitação, N coisas. E tu chega lá e não existe o lugar. E daí tu acaba perdendo dinheiro e entrando num processo de estresse, né? Logo no começo. Daí tu tem que catar um hostel ou um hotel, e são caríssimos hotéis na Europa. Então, acho que facilitou fazer o contato prévio com uma colega do PDSE, e daí ela me recebeu, me mostrou a cidade, e nós moramos 15 dias juntos nesse apartamento, e daí ela voltou porque era o final do PDSE dela. E eu acho que isso foi o que me ajudou. E eu chegando lá, no segundo dia, eu cheguei exausto, né? A viagem foi longa, mas chegando lá no segundo dia eu já entrei em contato com o meu supervisor lá, eu fui lá no instituto e conversei com ele, eu quero uns 9, 10 dias para conhecer a cidade primeiro, se você não se importar. Então eu não vou começar de imediato aqui dentro do instituto, nós vamos estar em contato, mas eu quero me localizar e me situar. Eu acho que isso foi fundamental, até para saber onde eu posso comprar comida melhor, porque a bolsa não é pouco, mas também não é muito. Então tu tem que saber se organizar com esse valor. E eu estava na 5ª maior e mais cara cidade da Espanha. E a CAPES tem um auxílio para cidades de alto custo, porém essa cidade não estava. A CAPES colocou mais 8 cidades da Espanha como alto custo enquanto eu estava lá, isso foi em fevereiro, se eu não me engano, porém não colocou essa cidade junto, e eu não entendo nem o porquê. E é uma cidade turística, eu estava a 40 quilômetros do ponto turístico mais visitado por europeus no inverno, que é justamente uma praia no sul, então ela continuava quente e suficientemente boa para os europeus utilizarem como praia no inverno, e o custo de vida não é tão fácil. Porém, com a organização funcionou. Eu acho que mais do que conhecer o grupo é conhecer a cidade antes de fazer os contatos para poder se organizar. Porque se tu ir, por exemplo, morar em Berlim, tu não vai sobreviver com essa bolsa. Se tu ir morar em Paris, você não vai sobreviver com essa bolsa. Por mais que tenha o auxílio, um auxílio de mais alguns euros ali, acho que são 500 euros, você não vai conseguir sobreviver. Porque o custo nessas cidades é bem mais alto. Em Madrid mesmo já seria um problema, isso que a Espanha é um dos países mais baratos da Europa, de forma geral. Então, o contato prévio e conhecer o local, acho que vai facilitar. Eu olhei muito review no YouTube de como é a cidade, como viver na cidade, o que fazer na cidade. Acho que isso é importante também, até para a saúde mental, né? Obrigado, Gerson. Só respondendo aqui o Alejandro, olha, eu não vou saber dizer com certeza, mas se a gente usar a mesma métrica de que quem tem bolsa, tu vai ter uma licença do teu programa de pós-graduação. Se tu recebe um auxílio moradia do CNPq, tu vai se licenciar dele, né? Agora, como funciona, não sei. Tá? Não sei mesmo. Eu estaria sendo leviano se eu te disser sim ou não. Estou fazendo a mesma analogia com bolsas CAPES, tá? Pode ser que mantenha, não sei. Acho que isso tem que ser direto com o CNPq. Tá? A tua bolsa é CNPq, Alejandro? Isso. Bom dia. Bom dia, Alejandro. Tá. Independente se tua bolsa CNPq ou CAPES, a CAPES vai exigir que tu cancele, que tu não pode ter 2 auxílios. É como se fosse, apesar de ser instituições diferentes, tu não pode ter o mesmo código de como é que chama? De pagamento, né? Não pode receber 2 bolsas do governo, né? Ele cruza CPF, né? O CNPq é a CAPES. É como se fosse CPF, né? Mas é PDPG, para mim PDPG, é dele, é do Elton. Desculpa, é PDG, essa. É PIB-PG, né, Alessandro? Isso. Não dá para manter. Na teoria, não pode manter. Isso tanto não vai nem, teoricamente, não deveria nem chegar na CAPES. Digamos que no teu processo interno, lá o Elton te encaminhou, aí tu recebeu lá a aprovação. No teu processo interno, a PROP já vai entrar no sistema e já vai dizer o Alejandro Javier Alegre Reyes está em licença para sanduíche no exterior. Ou seja, o governo já vai saber que tu está em licença. Então é uma coisa... a CAPES já sabe que tu foi aprovado e vai estar em licença para isso. Então acho que tu não tem como manter esses 2 benefícios, né? Claro, como a Marina falou, na volta tu, dentro dos prazos mínimos que tu tem que ter para voltar, para ainda continuar no programa, no mínimo
pela métrica clássica, é 6 meses, tem que voltar 6 meses antes de defender. Então, esses 6 meses restantes, tu recebe todos os benefícios de novo. Fábio, tu ia falar uma coisa? Tá. Tem uma Então, pergunta ali no chat. fala, Marina. Tem uma pergunta no chat do Mustafa, uma dúvida. Ainda existem restrições quanto ao deslocamento internacional após o período de estágio, o período de restrição? Depois que volta para aluno, não, Mustafa. Não precisa ficar no Brasil o mesmo tempo que foi para fazer um novo. É isso, né? Não tem restrição para aluno. Mustafa, isso é uma questão muito importante que gera muito ruído. Acho que eu botei o microfone muito perto da boca, deve estar gritando para vocês, peraí. Gera muito ruído, tá? Uma coisa é a Marina, o Fábio, o Elton, a Fran, eu saímos para ou pós-doc ou professor visitante, né, no exterior. Agora ficou longe o microfone, Felipe. Não, ele caiu. Agora ficou perto. Desculpa. Uma coisa é a Marina, o Fábio, a Fran, o Elton, eu e qualquer outro docente que esteja aqui sair para pós-doc ou para pesquisador visitante, tá? Porque a gente recebe uma licença, um afastamento do governo federal. Então, e recebe uma bolsa, uma cota. Mesmo se fosse sem bolsa, tá? Quando a gente volta, a gente tem que ficar o mesmo tempo que ficou fora para pedir um novo benefício de afastamento, tá? Isso a CAPES e o CNPq até regularam melhor agora, porque, infelizmente, tá? Para aqueles que não tiveram oportunidade, tá? Até para pós-doc no exterior, tu tem um limite de quanto tempo tu tem doutorado. Se eu não me engano, agora é 12 anos. Depois de 12 anos, tu não sai mais com bolsa do Brasil para pós-doc no exterior. Só os pesquisadores visitantes no exterior tu consegue. Aqueles programas tipo Humboldt, os programas da CAPES, sabe? Tu consegue ficar até 18 meses, tá? Salvo engano meu, tá, gente? Eu não sou o conhecedor disso, tá? Porém, Mustafa, para aluno, tá? Existe a obrigação de tu ter que voltar e defender. Feito isso, tu cumpriu o teu papel. E existe, né, uma nova alternativa da CAPES, que é aquele edital de, né, modernização, eles deram alguma coisa, que tá lá na CAPES, os editais, tipo mobilidade, não sei o quê, que daí tu pode, mais uma vez, conseguir uma outra bolsa CAPES com menos tempo, né, desde o teu retorno. O Mustafa foi para os Estados Unidos, né, agora em setembro, vai voltar em maio de 2026. Teoricamente, ele tem que ficar o mesmo tempo para receber outra bolsa. Não para sair do país, mas para receber outra bolsa, tá? Existe esse programa agora da CAPES, que eu esqueci o nome, desculpa, gente, tá? Foi um programa, até eu perguntei para ti, Fábio, há uns 1 ano e meio atrás, como é que fica isso? Aquele programa de, tipo, garantia que o cara vai continuar fazendo uma capacitação. Inclusive isso, teoricamente, tu poderia acumular um outro benefício sem precisar nem voltar. Digamos que tu recebeu uma proposta lá do laboratório do exterior, lá na Flórida, que tu vai continuar trabalhando lá, né? Aí tu faz a tua defesa, claro, tudo, e aí tu vai continuar morando lá, nesse novo cargo de pós-doc da vida, ou de pesquisador, né? E aí a CAPES exige que tu demonstre que isso é uma continuidade do doutorado que tem vínculo ainda com a instituição, com o laboratório de origem. Então é um programa para a CAPES meio que te dar o aval, beleza, tu não tá nem obrigado a voltar. Mas é uma concorrência também. João Lindolfo Meira, que está aqui atrás da sala, pode falar. Bom dia a todos. Acho que ouve bem. Só um comentário pegando o gancho ali da experiência internacional e que o professor Felipe falou dos cérebros. Às vezes a gente acha que o de fora é melhor, realmente, mas naquilo que eu pude ver aqui no programa, eu faço doutorado aqui nas ciências biológicas, sou técnico engenheiro florestal, e num seminário da pós, eu tinha já feito uma pesquisa para colaborar num assunto com o pessoal do grupo de pesquisa, e num seminário da pós, um aluno aqui realizava uma pesquisa semelhante ao que eu encontrei uma referência de um britânico. Então, aquilo que tem lá fora, sim, é referência, mas o que a gente tem aqui está tão bom quanto. E, investigando um pouquinho mais,
pude propor para o pessoal ali que a gente tem condição de executar uma pesquisa semelhante ao que uns australianos tinham no material. Então, só às vezes a gente não tem acesso a algumas tecnologias, mas do conhecimento a gente tem plena condição de estar pesquisando tanto quanto. Ou mais também, né? Só não, às vezes, realmente por achar que o de fora é melhor, mas a gente tem condição também de estar fazendo. Perfeito, perfeito. E é muito importante. É claro, eu acho que toda vivência ela é importante. Aí, digamos assim, ó, tem áreas que a gente tem, sim, o know-how, né? A área de conservação, alguma área mais ligada à parte filosófica, social, né? A gente tem biocombustíveis, a gente tem um grande know-how nisso, né? Mas nada impede tu ir para o exterior, inclusive para poder fechar uma colaboração, vivenciar, aprender coisas novas e até mesmo aprender uma forma diferente de ver o que tu fazia aqui no teu laboratório, na tua instituição, para poder melhorar o processo. E, óbvio, aí vamos para aquelas áreas que a gente sabe que a gente não tem tanta expertise, né? A parte de energia nuclear, aceleração atômica, nós temos, sim, boas estruturas no Brasil, mas são localizadas, né? Vacinas, por exemplo. Tem 2, 3 instituições no Brasil. Né? E, às vezes, a oportunidade lá fora te garante até tu poder expandir e trazer uma 4ª, 5ª, 6ª, 7ª nova instituição para o Brasil. Então, tem áreas que a gente precisa muito ainda conhecer lá fora, primeiro, que os caras estão anos-luz na frente. Mas, filosoficamente falando, a gente não deve se sentir menor. A gente vai chegar lá, e isso é para todo mundo, dos meus que tiveram experiência, todo mundo chegou e falou a mesma coisa. Eles nos tratam como igual, tanto que lá a gente é um pesquisador. Lá eu tinha meus compromissos, meus deveres, minhas metas, vocês participam das reuniões do laboratório lá fora, apresentam os resultados, discutem, trocam ideias, como se fosse um pesquisador local lá, nativo ou fixo daquele laboratório, tá? Felipe, eu acho que, só posso te complementar, eu acho que isso é importante até para o pessoal que está nos ouvindo. A gente tem um pouquinho de complexo de vira-lata em função que a gente é muito isolado do resto do mundo. Quando a gente fala da Europa, para os alunos lá é muito fácil eles se deslocarem de um local para o outro. No ensino médio, eles já fazem essas mobilidades. Então, eles se conhecem entre si, tem muita inter-relação entre os países, e nós aqui, a gente é muito isolado. Quando a gente é isolado, a gente acha que acaba se inferiorizando em relação a algumas coisas, achando que não conseguimos ter, né, esse mesmo nível, capacidade. Mas não, quando a gente chega lá, a gente vê que o que vale mesmo são essas interações. Eu acho que isso é importante. Acho que, como tudo é muito longe e a gente está muito ao sul, aqui a gente não consegue ter o mesmo nível de interação. E eu acho que isso faz falta no nosso processo de como pesquisador e como estudante, enfim. E lá a gente consegue ter isso muito mais fácil. Por exemplo, quando eu estava lá em Lisboa, assisti uma palestra do James Watson, o cara que né, DNA, ele nunca teria isso aqui no Sul, por exemplo. Ou tinha sempre, toda semana, seminários com alguém da Inglaterra, da Itália, da França, da Alemanha. Então, tinha muito essa mobilidade de pesquisadores que a gente não consegue ter aqui em função da nossa logística, né? Que é tudo muito longe. Até chegar em Uruguaiana e estar aqui, São Gabriel, né? As pessoas perdem muito tempo e acabam não vindo. Então, eu acho que para os estudantes, isso vale muito a pena, ver essa mobilidade. Porém, a gente sabe que experimentalmente, né, não sei, lógico que tem áreas muito mais avançadas, a gente faz as mesmas coisas, né? Mas eu acho que todo esse resto é muito importante experimentar e mostrar a cara, conhecer, né, ter essas vivências. Eu acho que isso é muito, muito importante, essa parte científico-cultural, né, que a gente fala. Só para complementar a tua fala. Não, perfeito. Já vou encerrar aqui, gente, mas perfeito. Acho que faz todo sentido. Põe um trem de alta velocidade de norte a sul do Brasil, eu aposto que todos nós estaríamos, pelo menos uma vez a cada 2, 3 meses, em São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo experimentos, trocando uma ideia. Ia ser muito mais fácil para nós. E ainda mais aqui, quem mora em Uruguaiana, Alegrete, Itaqui, São Borja, São Gabriel, que tem que ficar de 5, no caso nós aqui, a 8 horas viajando até chegar em Porto Alegre. Ou vou pagar um pouquinho mais caro num avião um pouquinho mais suspeito para sair do aeroporto de Uruguaiana, ou vou pagar um pouquinho mais caro para sair de Santa Maria, enfim. Coloca um trem de alta velocidade e a gente encurtar as distâncias. Mas assim, ó,
Mesmo que a gente consiga fazer, e muito bem feito aqui no sul do Brasil, aqui na Unipampa, não há como tu chegar lá no laboratório, lá em Harvard da vida, e usar a máquina que os caras usam há milhões de anos e ver assim, ó, cara, eu sei fazer isso igual eu faço lá. É a melhor sensação que tem, gente. Porque tu consegue, no teu métier, no teu interior, no teu inconsciente, ó, cara, eu sei fazer isso. E isso para crescimento é muito bom. E aí a gente começa a abrir a mente para outras coisas, tá? Obrigado, Elton, por tudo. Só para finalizar aqui as repercussões, tá? E aí tem a Alexandra que levantou a mão. Só para que eu vou encerrar, deixa a Alexandra falar. Repercussões, além dos benefícios que vocês vão ter vivendo, abstraindo e absorvendo uma cultura acadêmica diferente, uma cidade diferente, possibilidades também diferentes. Quando vocês voltam, vocês trazem muito para nós, para o Brasil. A gente só pode começar a fazer a autocrítica quando a gente conhece o diferente. A gente pode dizer assim, bom, isso aqui é muito bom que a gente faz aqui. Ou não, isso aqui é muito ruim que a gente faz aqui. E essa autocrítica a gente precisa fazer a partir de uma bagagem. E a melhor bagagem que tem é conhecer outro lugar para poder trazer e interiorizar essa reflexão. Como que a minha prática mudou em relação a tudo aquilo que eu vi quando eu estive fora do exterior. Sem falar dos contatos, amizades e oportunidades de vida, né? Não querendo fazer fugas de cérebro. Mas tem áreas que acho que vale a pena, pelo menos um curto período, você aproveitar e se dedicar em outro país, que tu vai, além de adquirir experiência, vai te realizar. E aí a chance, quando tu quiser voltar, né, de tu conseguir uma melhor condição é muito maior, tá? Eu dou por encerrada a fala em geral, mas fico ainda aberto a discussões. E aí a Alexandra, que levantou a mão, por favor, pode falar. Eu tenho uma pergunta relacionada à linguagem, assim. Talvez a gente se sinta um pouquinho reticente, né, quando vai para outro lugar. A questão, se existe preconceito, se algum de vocês passaram por algo semelhante em algumas das experiências de vocês, se é algo que nós devemos nos preocupar, né, não só pelo fato da linguagem, mas também os termos científicos, né, o que a gente deve aprimorar para chegar lá, na opinião de vocês. Perfeito, tá? Eu vou fazer o meu relato, depois o Jefferson pode fazer o dele, e a Marina, qualquer outro que quiser pode fazer o seu, tá? Alexandra, a língua internacional da ciência é o inglês. Eu fui para a Alemanha, sem precisar falar nada de alemão. Claro que eu fiz questão de aprender, porque eu tenho eu tenho uma paranoia com línguas, né? Então eu gosto de aprender. Então eu fui lá, o Entschuldigung, o Sprechen Sie English, eu comecei a arranhar para poder me comunicar inicialmente na língua nativa. Na universidade, e aí eu não estou falando só da minha experiência, de todas as experiências que eu vi do pessoal, na universidade, preconceito zero com línguas. A gente tem que parar com essa ideia que às vezes vocês colocam nos YouTubes da vida, nos TikToks, de que tem que falar inglês como se fosse um britânico, tem que falar inglês como se fosse um americano, tem que falar inglês como se fosse um australiano. Gente, tem que falar inglês como se fosse um brasileiro. Vocês são brasileiros. Eu tenho um colaborador muito antigo, o professor Lubomir Kovacic, que é da Eslovênia. Que ele sempre falou para mim, assim, quando a gente conversava em inglês, eu pedia desculpa pro meu inglês, né? My work in progress in English. Ele falava assim, Felipe, you are Latin American, not American. Ou seja, tu é um latino-americano, não americano. Então não tem que ter vergonha. As pessoas, na academia, nos laboratórios que vocês procuram uma oportunidade, em especial nas instituições grandes e sérias, preconceito zero. Na rua, tu vai a Paris, eu aconselho a pelo menos dar um bonjour, ça va, parler anglais. Aí o cara vai responder sorrindo. Oui, oui, je parle. Aí tu vai lá e fala, por favor, em inglês, por favor, onde é que é tal lugar? Eu quero conhecer a Torre Eiffel, tô perdido. Agora, se chegar falando inglês pro cara, e o francês tem muito disso, é cultural, o cara vai olhar pra ti e vai virar as costas, porque ele é francês, ele quer que tu fale em francês com ele, no mínimo. Pedir desculpa, não sei falar francês, fala inglês pra mim. Obrigado. Ele fala de boas. Na Espanha, o portunhol nosso aqui, que já é uma língua aqui, se for levar em consideração que Livramento e a região ali de fronteira, é uma terceira língua já que se fala aqui na América do Sul, ele não é mal visto na Europa, na Espanha, nos países de língua espanhola. Só que seria bom tu, pelo menos assim, o básico do básico para te poder se apresentar na rua e trocar uma ideia básica, pedir uma informação,
tentar ser um pouquinho mais sincero, rebuscado e certinho, e depois, eu sou do Brasil, me desculpa se eu não falar muito bem. Aí tu parte para... Não chega já se desculpando e não chega falando em uma língua que os caras não vão entender. Para te ter uma ideia, no tempo do que eu conheço de Europa, daí não é só experiência de PDC, ou de pós-doc, ou de científica, experiência de turista. O lugar que eu mais sofri preconceito foi em Portugal. Né? E não preconceito assim, dos caras de achar graça do meu português. Por sorte, era amigo meu, eu mandei ele a merda e deu. Aí acabou a conversa, ele ficou feliz. Mas foi onde sofreu mais preconceito, foi em Portugal. Então, assim, na academia, a língua internacional é inglês. Se você sabe um pouquinho, tá de boas. Se você sabe pelo menos se comunicar nesse primeiro momento, aí depois tu pode chegar a outra língua. Tu vai para Portugal, por exemplo, tu vai falar em português, mas é bom saber o inglês porque é a língua internacional. Até porque o teu laboratório que se tu vai escolher um lugar para ir, geralmente tu vai escolher um lugar que é de referência, vai ter pessoas que falam outras línguas, né? Eu tinha turco, chinês, russo e alemão, claro, e mais um monte. Lá, tu tinha lá, o que era? É ucraniano? Não é. Se bem que eu conheci ucraniano, sérvio, morei com uma Sérvia, né? Francês, inglês, alemão, italiano, espanhol. Claro, tu vai ficar... 9 meses é pouco? Mas ir lá nos primeiros 15, 20 dias, tu já vai conhecer mais ou menos a rotina, tu vai te adaptar de forma super rápida, porque o Brasil, isso te tem que dar valor. O Brasil é extremamente plástico, sabe? Se arruma tranquilamente, é resiliente e plástico, né? Causa de bar, que é de academia, né? Eu tava lá fazendo a microscopia das minhas plantas lá na Alemanha, aí os caras assim pararam de trabalhar aquela manhã, porque aqui ó, o filtro quebrou, deu uma trincada no filtro, e ele tá solto, é perigoso, pode quebrar e machucar ou perder. Deu assim, tá aí, vocês vão parar tudo sim, porque tem um vinho técnico a arrumar. Aí eu peguei um durex, fiz assim, arrumei, ficou inteiriço, ficou firme, não dá pra usar assim, a menina me olhou assim, cara, ficou perfeito. Ou seja, a gente é plástico. Eu não acho que fazer gambiarra é legal, mas eu queria fazer a minha foto ali, era uma fotinha rápida. Aí eu perguntei, pedi autorização, segue dá pra usar? Falei com o técnico responsável, o cara assim, não, perfeito, ninguém vai se machucar, o filtro tá perfeito, que é só um plástico redondinho que vai lá na... Dá pra usar, depois a gente tira e guarda pra ninguém ficar... Aí te para, e quem precisar... Porque lá eles arrumam rápido, no outro dia eles não têm arrumado já. Só que naquela hora eu consegui as autorizações, usou, funcionou. Tá? Então assim, a gente consegue se adaptar, super fácil. A gente tem que ter respeito, tem que ser sincero. Então, se tu vai escolher um lugar de língua inglesa, eles não querem que tu seja uma pessoa extremamente rebuscada, né, que fale bonitão, que seja um Shakespeare. Eles querem alguém que consiga se comunicar, até porque vai ter conversa, vai ter trocas, vai ter ordens, vai ter obediência. Então, ele vai te pedir, quero que tu faça o meio de cultura assim. Tu tem que saber, tem que entender e tem que sim, senhor, fiz assim. E tirando as duas, ser sincero, olha, eu fazia diferente, qual é o problema? E aí que é a experiência. Qual é o problema de fazer como fazer no Brasil? O cara vai te explicar, porque eu não gosto, porque isso aqui precipita. Tá? Outro caso de boteco de laboratório. A menina que saiu daqui, que foi fazer transformação de plantas da Antártica lá na Alemanha, a gente aprendeu que no laboratório, que as nossas plantinhas fiquem em placas, se tu deixar ela num jeito, né, onde a planta fique muito propensa a aumentar a taxa fotossintética, ela transpira mais e essa aguinha fica na tampa da placa de Petri, e aí na hora que tu vai fazer uma fenotipagem, tu vai ter que abrir a placa e é ruim, aí tu tem que balançar e tu mexe a planta. Aí a gente aprendeu, né, que um dia antes de tu fazer a fenotipagem, tu virar a placa, tu não mexe o fenótipo e tu não condensa a aguinha na placa. Aí a menina começou a fazer isso lá e perguntaram, por que tu faz isso? Ela explicou. A técnica lá da Alemanha, você tem razão. Ou seja, a gente também ensinou alguma coisa para eles lá. Tá? Ela respondeu porque, sinceramente, a gente fala assim, porque se for fazer do outro jeito eu não vou conseguir ver, eu vou mexer, vou machucar minha planta, não vai dar certo a minha análise. Ela, você tem razão. Então, não tenham medo, tá? Eu acho que o grande objetivo da língua, no processos anteriores, é porque tu tinha que fazer o TOEFL. E, como os prazos são curtos, o TOEFL não é barato. O TOEFL não é uma prova difícil. Mas tem que exigir, se eu não me engano, era 500, não,
540, às vezes tu ficar com 535, a CAPES já não aceita. Tanto que a gente já não aceitava, aí o Fábio e a Marina podem falar, na época que tinha os limites, tem que ser 500 e lá vai pedrada. 535, 540 é quase a mesma coisa, só que a gente não pode aceitar porque vai se barrar lá na frente, daí a gente já negava. Aí o que o cara tinha que fazer? Várias provas até que seguir 540 mais, né? Eu tive uma menina que foi para a França, ela teve que fazer TOEFL, indo para a França, né? Porque lá o laboratório pediu que queria ser inglês. Ela fez 3 provas, tanto que ela foi a São Paulo, que era mais rápido, podia marcar de um dia para o outro, e fez 3 provas para conseguir os 340, que ela ficou com, desculpa, 540, ela ficou com 400 e pouco, 535, e aí na última 545, tá? Só que ela fez isso com antecedência. Ela já mandou o TOEFL certo no dia que abriu o edital interno para fazer. TOEFL tem validade. Tá? Se eu não me engano, o IBT é 2 anos. Então, eu estou no mestrado, o caso da Alexandre, estou no mestrado, mas daqui em 2027 eu quero ir. Dá um pouquinho, estuda um pouquinho, agora, nos primeiros meses de 2026, 25, 26, que seja, já faça a TOEFL, essa parte está pronta, se for necessário, né? Hoje não é, mas eu acho que é bom fazer, até porque já serve como proficiência em inglês, e caso o edital mude para o outro ano, peça a TOEFL de novo, tu já tem, tá? Gente, obrigado, era isso que eu tinha, tá? Espero ter atendido, espero ter sido proveitosa, né? Obrigado mais uma vez, Marina, e muito obrigado, Fábio, tá? Por toda a confiança e por oportunizar que a gente troque essa experiência e possa incentivar esse pessoal a ter também experiências que nem nós tivemos no passado. Felipe, muito obrigada a vocês pelas experiências, pelos relatos. Eu acho que foi uma manhã de aprendizados, vai ficar gravado aqui, a gente vai postar depois na página da Prop, e eu acho que todos os estudantes que ouvirem vão, com certeza, incorporar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de segurança, né, para as escolhas que fizerem e para aproveitar essas oportunidades. Obrigadão, Felipe, e a toda a equipe aí, aos pesquisadores aí do grupo aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marina. E vamos lá, né? Vamos preencher as 6 cotas desse ano aí da Unipampa. Bom dia a todos e todas, e nos vemos nas próximas. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. muito obrigada. Obrigado, Tchau, obrigada. Marina. Tchau, tchau. Obrigada.